o mangá com o título The Awakening of an Esper, ou O Despertar de um Esper. Essa história se passa em um mundo onde secretamente pessoas com habilidades sobrenaturais, os chamados Esper, existem. A história acompanha Levi, um adolescente de 17 anos que está no segundo ano do ensino médio, e seus irmãos em busca da verdade por trás dos Esper e o porquê dele, entre aspas, e com letra maiúscula, os escolher. Pra mim, faltou uma certa conexão entre personagem e objetivo da história. Então aqui tá como assim, eles têm como objetivo buscar a verdade dos Esper. E aí eu perguntaria, por quê? E o porquê dele os escolher? E aí eu colocaria, por quê que eles querem saber isso? Pra quê? Com qual o objetivo? E aí é aqui que eu colocaria o objetivo real do personagem. E é interessante a gente separar o objetivo do personagem do objetivo do autor. O objetivo do autor é o que você quer contar com essa história. O objetivo do personagem é o que aquele personagem quer da vida dele, digamos assim. E aí, a sua função como autor é juntar essas duas coisas. Criar um objetivo pro personagem que esteja mais ou menos relacionado com o objetivo que você quer como autor. E isso não é fazer o personagem ter como objetivo o mesmo objetivo que o seu. É fazer com que o seu objetivo ele seja concluído ou completado automaticamente enquanto o personagem busca o objetivo dele. Então, vamos supor, o objetivo do autor de Naruto era fazer o Naruto se tornar um personagem fodão. Ele sair de um personagem bosta, que era um ninja medíocre pra baixo, e se tornar um ninja fodão. E aí, esse é o objetivo do autor, fazer o Naruto virar um ninja fodão. E aí o objetivo do personagem é o quê? É ser reconhecido pelas pessoas. No caminho de se tornar reconhecido, ele vai treinar, ele vai se desenvolver, ele vai enfrentar situações perigosas que vão tornar ele um ninja mais forte. Então, o objetivo do autor é uma consequência direta do objetivo do personagem. E esse eu acho que é o melhor jeito de você caminhar em relação à sua história. É você colocar o seu objetivo como autor, ou seja, as coisas que você quer mostrar, as coisas que você quer apresentar, as coisas que você quer passar para o leitor como uma consequência direta dos atos e objetivos e busca e caminhada do protagonista. Do contrário, o seu protagonista ele vira meio que uma marionete que está fazendo só o que você manda. Claro, na prática, o seu protagonista ele é uma marionete que está fazendo o que você manda, porque você é o autor e você que escreve as ações dele. Só que o interessante é que não pareça que tem alguém escrevendo as ações daquele personagem, que esse personagem seja tão bem construído que pareça realmente que ele tem uma autonomia para fazer aquilo. E aí entra uma das frases, acho que mais famosas para escritores, que é: personagens bons se escrevem sozinhos. Basicamente, quando você quer dizer, o que quer dizer personagens bons? É um personagem que ele está bem construído. Ou seja, você tem ali quem é aquele personagem como se ele fosse uma pessoa real. Da mesma maneira que você consegue entender se a sua mãe está agindo de maneira estranha, se a sua namorado está agindo de maneira estranha, se algum amigo seu muito íntimo está agindo de maneira estranha, porque você tem uma linha base de como essa pessoa age, de como essa pessoa se comporta, de como essa pessoa fala, do que essa pessoa busca, etc. Você consegue entender quando ele está diferente, quando essa pessoa está diferente, porque ela é uma pessoa complexa que você entende essas coisas. O objetivo ao criar um personagem bom, um personagem bem construído, é um personagem que o leitor ele tem essa mesma sensação que você tem da sua mãe, do seu namorado, namorada, do seu amigo, amiga, né? De modo que quando você estiver escrevendo esse personagem, você mesmo como autor tendo essa percepção, quando você estiver escrevendo esse personagem, você vai entender certos caminhos que esse personagem seguiria ou não, certas falas que esse personagem diria ou não, certos objetivos ou atitudes que esse personagem teria ou não, com base naquilo que você construiu previamente. E aí um erro muito comum que autores iniciantes costumam cometer é criar todo esse personagem antes, esse arcabouço, da cabeça para preencher uma tabela mental que ele acredita. Então, eu tenho que saber a idade do meu personagem, eu tenho que saber qual é o grau de escolaridade do meu personagem, como aqui no caso, 17 anos do segundo ano do ensino médio. Só que, ao preencher essa tabela só porque sim, você não vê por que ele ter 17 anos é importante para essa história que está acontecendo. O que isso tem a ver com ele descobrir a verdade sobre os Esper? Talvez se ele fosse mais velho e fosse, por exemplo, um cientista, um historiador, não faria mais sentido para minha trama, para ele descobrir a verdade por trás dos Esper, se ele sendo um investigador, ou sendo um cientista, ou um historiador, ou alguma coisa, alguma profissão que exigiria mais idade, faria mais sentido ele estar buscando isso? Por que ele tem que ser um adolescente? Por que ele tem que estar no segundo ano do ensino médio? Por que tem que ter ensino médio na minha história? Enfim, então
a gente vai criando um personagem e as coisas que a gente montar para esse personagem, elas têm que fazer sentido com a trama que a gente está querendo abordar, porque isso vai facilitar a sua vida depois em relação ao objetivo e os caminhos desse personagem, eles estarem alinhados com o seu objetivo como autor. E não o contrário, ele ficar batendo contra você o tempo inteiro. É como se você estivesse tentando fazer grupo com alguém que discorda de tudo que você fala. Aí você criou essa pessoa ainda que discorda de tudo que você fala. Então você fala ok, meu personagem tem 17 anos, vai sair numa busca. Não, ele não pode sair numa busca, porque ele tem que estar na escola todo dia, ele está no segundo ano do ensino médio, ele tem 17 anos. Ele não tem autonomia para viajar para outro país por conta própria, porque ele não tem emprego, ele não tem como tirar um passaporte sozinho sem a autorização dos pais dele e tal. Aí você fala, caramba, que droga desse personagem que eu criei, hein? Ele não pode fazer as coisas que eu quero. Mas foi você que deu essas características que impedem ele de fazer as coisas que você quer. Então você dá características diferentes que contribuam melhor com a história que você está contando. Então não crie um personagem antes só para preencher uma tabela de criação de personagem de modo genérico, antes de saber a história que você quer contar, porque senão você vai ficar batendo a cabeça com o seu próprio personagem. Ou você vai gerar furos de roteiro. Que por exemplo, meu personagem, ele, em busca da verdade do Esper, ele e os irmãos dele foram para Paris. E eles moram no Brasil. Aí você fala, da onde que esses personagens tiraram dinheiro para ir para Paris? Eles trabalham? Pera aí, mas e a escola? Eles estão de férias? E aí, beleza, e aí você vai criando um monte de justificativa que, beleza, você pode criar essa justificativa. Não, eles foram para Paris para pesquisar sobre os Esper, porque, enfim, eles estão de férias da escola e eles juntaram toda a mesada deles ali ao longo do ano e os pais deles têm um parente ou um conhecido que mora em Paris, então eles vão poder ir para casa desse parente. Aí você fala, tá, você teve que dar toda essa explicação na história para justificar só o fato dos seus personagens irem para outro país. Talvez se você tivesse feito eles com 18 anos e já ter terminado a escola, acabou. Você não tem que explicar que tá de férias, não tem que explicar que juntou mesada, não tem que explicar que os pais mandaram para casa de um parente. Beleza, ele pode até ter um parente para justificar o que eles estão fazendo lá. Mas se eles fossem mais velhos logo de cara, você corta toda essa explicação da história e você vai direto ao ponto. Aí beleza, aí entra aquilo que eu falei. Ok, Jason, então eu tenho obrigatoriamente que fazer meu personagem ser maior de idade para ele poder fazer certas coisas? Não. Mas ele ter certa idade, ele ter certas características, ele ter essas coisas, precisam contribuir para a história que você está contando. Ou ao menos contribuir para uma dificuldade na história que você está contando, está querendo criar para o personagem. Então, você tem um personagem que ele é negro e ele está numa escola de brancos, todo mundo odeia o Chris. Ele ser negro tem uma função narrativa na trama. Ele está numa escola de brancos, tem uma função narrativa na trama que é mostrar ali o preconceito que ele vive diariamente, etc. E coisa do tipo. Então é uma dificuldade imposta pela trama porque aquilo faz parte da história que está sendo construída. E não só porque eu quis fazer um personagem preto num lugar de brancos. E aí automaticamente você tem que criar essas situações e às vezes você não quer criar. E aí se você não quer criar essas situações que elas vêm automaticamente a partir do momento que você escolheu um personagem com características X, vira um furo de roteiro. Pera aí, esse personagem é negro e ele tá numa escola de brancos numa época onde os Estados Unidos era muito mais racista e ele não sofre nenhum preconceito, não tem nada que diga a respeito disso em nenhum momento, automaticamente vira um furo de roteiro. Então tem certas características que a gente põe no nosso personagem que elas automaticamente geram certos acontecimentos, certas coisas que a gente obrigatoriamente tem que pôr na história. É aquele negócio que eu já falei várias vezes aqui, mesmo em episódios muito antigos aqui do análise de sinopses, onde eu falava, você quer fazer uma história se passar na Polônia ou na Alemanha em 1943 e não quer falar da Segunda Guerra Mundial? É muito difícil. A partir do momento que você decidiu essa localidade e esse período histórico na sua história, você automaticamente tem que falar de um evento que mexeu e mudou o planeta como um todo. Eu quero fazer a minha história se passar em setembro de 2001 nos Estados Unidos e não vai falar sobre o atentado das Torres Gêmeas. Caramba, o negócio parou o país. Só se falava disso durante vários meses e até alguns anos depois disso. E aí você fala, não, a minha história está se passando em setembro de 2001 e eu não vou nem citar, nem existiu. Entende? Tem certas coisas que a gente cria na nossa história que criam uma codependência de você falar sobre elas. E tem certas coisas que não. Se você não quer falar sobre aquelas coisas, então faz sua história se passar em setembro. Setembro não, caramba. Setembro era o mês. Setembro de 2000, de 1940. Não, aí você tem que falar sobre o Segunda Guerra Mundial. Enfim, você conseguiu entender.
Faz sua história se passar em julho de 2001. Beleza. Não quer falar sobre atentado? Julho de 2001. Não tinha atentado, ninguém falava sobre atentado, não se sabia sobre atentado. Tava tudo certo. E aí, beleza, sua história segue normal. Faz ela se passar em outro mês de 2003, 2004, 2005. Beleza, você não vai ter que falar sobre aquilo. Agora, se você faz ela se passar naquele tempo, naquele período, naquele lugar, tem certos temas que eles têm que estar presentes dentro da sua história. E você mesmo criou isso. Então, pra mim, não faz nem sentido quando a gente cria alguma coisa e não quer abordar a consequência daquela coisa que a gente criou. Claro, às vezes você não sabe daquela consequência. Aí, beleza. Pode ser que a pessoa não saiba do 11 de setembro. E aí, ok, ela vai fazer uma história passar nisso sem querer, não vai abordar. Enfim, vira um furo de roteiro. Não é por culpa do autor, mas acaba virando de qualquer forma. Mas, em termos de idade do personagem, características físicas do personagem ou coisa do tipo, é interessante você pensar, tá, quais são as consequências dessa característica que eu criei? Na hora que você está pensando no seu personagem, por exemplo, quais são as consequências dessa característica? Ah, ele é muito alto. Ah, ele é muito baixo, então ele vai sofrer bullying de pessoas que são mais altas. Ele é muito alto, então talvez algumas pessoas tenham medo dele. Ah, ele é um personagem gordão, então talvez ele vá sofrer bullying por um lado, mas outras pessoas vão ter medo dele por outro. E coisa do tipo, né? Tem sempre aquele cara que, beleza, ele vai sofrer bullying por ser, né, grandão. Só que ao mesmo tempo, todo mundo tem medo, fala, nossa, olha o tamanho desse maluco, ele vai me arrebentar na porrada. Então tem essa questão também. Enfim, e por aí vai. Tem várias consequências das coisas que a gente cria e que tem que ser abordadas na história, ao menos um pouco. Ao menos um pouco tem que ser abordado. Então o que eu diria para esse autor é, crie uma relação do objetivo dos personagens, do porquê esses personagens estão em determinadas características e relações, ambientes, etc., com o objetivo que você quer dar para a sua história, o seu objetivo como autor, né? O que você quer mostrar, o que você quer contar, o que você quer fazer. E aí, antes de começar a sua história, você tem total liberdade de mudar as características do seu personagem para que elas contribuam melhor com aquele seu objetivo como autor. O importante é você não tentar mudar muito isso depois que a história já começou. E esse é um dos motivos que eu falo para começar com um one shot. Porque quando você vai fazer um one shot, geralmente você já cria tudo, você já planeja tudo, você já tem toda a história montada antes de começar a desenhar qualquer coisa. O que não costuma acontecer com série, principalmente você falar, eu quero fazer 50 capítulos. Você não vai ficar 5 anos da sua vida só planejando e escrevendo cada um daqueles capítulos. Você vai querer fazer ali 2, 3 capítulos escritos e quer começar a desenhar logo. E 2, 3 capítulos escritos às vezes ainda é muito. Muita gente quando vai começar eu pensei aqui na ideia do primeiro capítulo e já tô tacando o desenho. Aí no capítulo 2, você percebeu que o personagem tem 17 anos e tá no segundo ano do ensino médio, não faz com que ele não possa viajar para Paris. E aí, beleza, tem um furo de roteiro na mão ou um problema desgraçado pra resolver. E aí você do nada fala que o personagem cria um time skip e fala, agora se passaram 3 anos e meu personagem tem 20 anos, então ele pode ir pra Paris. Você fala, tá, mas por que eu tava acompanhando ele com 17 anos então? Por que não começou direto com 20? Então, criar um one shot também te ajuda a entender essas dinâmicas de uma história para que quando você for fazer uma história maior ou coisa do tipo, você não caia nesse mesmo erro de criar uma coisa que depois vai ir contra você mesmo. E mesmo autores mais experientes podem sofrer com isso. De você criar várias coisas que naquele momento para você estava tudo certo. Só conforme você foi desenvolvendo a história, você percebeu que, caramba, isso que eu fiz aqui, isso que eu fiz ali, agora me impede de fazer uma coisa muito legal aqui na frente, que eu não vou mais poder fazer, porque senão vira um grande furo de roteiro com o que eu escrevi e com o que eu pensei e já está pronto antes.